Muito boa noite, Murilo. Vamos lá, pessoal, vamos entrando, sejam bem-vindos. Rodrigão já entrou, Ellen. Sejam bem-vindos à nossa live. Maurício Medeiros, fala Gilson. O Gilson lá de Timbó. Eric Base, obrigado, meu querido. Tu que é um exemplo. Vamos entrando, galera. Vamos convidando o pessoal aí para acompanhar hoje a live fantástica que nós vamos fazer daqui a pouquinho. A live com o Rodrigo Lutek. Depois ele vai me ensinar. Boa noite, Murilão. Depois ele vai me ensinar certinho como que fala o nome dele, que é Rodrigo Lutek. Rodrigão que já entrou aí. Vamos ver se eu consigo convidar ele aqui, pessoal. Grande Jason, obrigado pela presença de vocês. Quem estiver aí acompanhando já vai mandando o aviãozinho que está ali embaixo, porque hoje o assunto é muito bacana, principalmente para quem mora em apartamento, em condomínio e já teve algum perrengue, já passou alguma situação aí com o vizinho ou com o síndico e não sabe como agir. Então hoje o Rodrigão aí que é síndico profissional vai nos ajudar aí a desvendar alguns mistérios desse mundo. Então deixa eu convidar aqui o Rodrigão. Começando pontualmente às 20 horas. Olá, Opa, Rodrigo. boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido. Seja Certo, o volume tá bem-vindo. bom? Tudo bem? Pessoal, Vamos lá. dê um joinha aí se vocês ouvem bem eu e o Rodrigo. Para se precisar regular o som, alguma coisa aí, a gente vai ajustando. Vocês vão Oi. dando aí um ok, dá um joinha. Todos ouvem bem aí? Rodrigão, tá me ouvindo? Tudo certo. Então tá ótimo. Rodrigão, vamos então. O Rodrigo, tava falando aqui, o teu sobrenome é Rodrigo É Littke. Littke. L-U-T-T-K, Littke. isso. O U com trema, ele tem som de I. Aí fica Littke, isso. Uma dúvida Rodrigo, comum. olha o aprendizado, já tô aprendendo. É Rodrigo Littke. Littke, isso aí. Perfeito. Beleza, meu querido. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Rodrigão, obrigado pelo aceite do convite. Não, eu que agradeço a oportunidade, imagina. Que a gente vem conversando um tempo aí sobre um assunto muito interessante, um assunto aí que muitas vezes nos perguntam, a gente que trabalha no ramo imobiliário, sim, é sempre um desafio estar falando sobre síndico, convivência, os maiores perrengues, porque quando a gente lida com pessoas, a gente nunca sabe o que vai esperar ali do outro. Então, sempre é um desafio aí tá lidando com pessoas. Então, apresentando um pouquinho, passando um pouquinho do currículo do nosso amigo Rodrigo Littke. Fundador e síndico profissional da Domus Síndico Profissionais, é bacharel em administração pela FURB, tem pós-graduação em mercado financeiro e banking pela Universidade Sesumar, mais de 7 anos de experiência em gestão de condomínio e sindicatura, membro da ADESC, da Associação de Síndicos Profissionais de Santa Catarina, e é vice-coordenador do condominal da AMP Blumenau. Isso aí, exatamente. Esqueci alguma coisa? Não, resumiu muito bem, é isso aí. Tudo certo. Que show, Rodrigão. Cara, então a gente tá animado aí para falar muitas questões sobre esse, esse assunto. E a primeira coisa, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o papel do síndico profissional na comunidade. Então, vamos lá. As atribuições do síndico, né, são definidas no artigo 1348 do Código Civil, né? Qual que seria o papel do síndico? Vai muito além de cuidar da parte administrativa, financeira, gestão de pessoas, né? Tanto os próprios colaboradores do condomínio como os moradores, né? Cobrança, prestação de contas, convocar as assembleias, seguro, enfim, vai muito além disso. Eu sempre digo que o síndico ele tem que cuidar
do coletivo, né? Cuidar das pessoas do condomínio. O condomínio ele é vivo, ele é pessoas, composto por pessoas. Então isso é o principal, né? Então ele precisa estar aí atento às demandas da coletividade, né? Aos pedidos, né? Para buscar transformar a vida das pessoas de uma forma mais leve. Isso que eu acredito, né? Que eu penso. Show, show de bola. E quais são os principais desafios do síndico profissional que ele enfrenta? E, se tu puder também comentar, quais foram algumas das realizações mais significativas na tua carreira de 7 anos como síndico? Uhum. Os principais desafios, vamos lá, principais são as próprias pessoas, né? Que muitas pessoas não estão preparadas para morar em condomínio. Isso é algo que a gente sempre comenta, né? Condomínio possui regras, né? Então é de casa, por exemplo, né? Principalmente na habitação popular, acho que esse é um dos maiores desafios, né? As pessoas saem de uma casa, que é uma outra rotina, um outro hábito, passam a morar num condomínio, né? Que composto de por um regimento, uma convenção, precisam agora aprender a lidar com a vizinhança, com o coletivo, né? Precisam pagar uma taxa de condomínio, né? Que é algo que parece óbvio, mas muitas pessoas até se indagam, né? O que é isso? Vou ter que pagar sempre? É mensal, né? E um condomínio, a gente sabe que eu sempre costumo comparar um condomínio com uma empresa, né? Tem despesas, tem contas a pagar, tem contas a receber. Então, é uma outra dinâmica, né? Então, esse acho que é o principal desafio, né? E, claro, né, mediar os conflitos que essas pessoas acabam, né, tendo entre unidades, né, e com o próprio condomínio. Acho que isso aí é o principal desafio do síndico hoje, né? Entender de pessoas. Então, não é simplesmente a parte técnica, é muito de pessoas, né? Pessoas. Né? O síndico, além de ter o conhecimento em administração bem aprofundado, ele também tem que ter noções, né, básicas, né, de economia, direito, engenharia, eletricista, pedreiro, encanador. É uma miscelânea, a gente sempre brinca, né, de noções, né, básicas, né, que o síndico tem que ter expertise, né, mas em pessoas, acho que hoje é o principal pós-graduação que ele tem que ter na área. Ótimo. Ó, pessoal, também já falando, a Emily está nos acompanhando ali, ela já fez pergunta. Então, vocês que tiverem perguntas aí, fiquem abertos, fiquem tranquilos para fazer pergunta aí, porque hoje nós estamos aí para extrair o máximo do nosso amigo Rodrigo sobre essas dúvidas. Tá? E já aproveitando aqui o gancho da Emily aqui, é bem pertinente ali. Vizinhos fumantes podem fumar nas suas sacadas, sendo que o cheiro entra no meu apartamento? Eu sempre digo, né, que o direito da pessoa vai até onde o espaço dela permite, né? A partir do momento que interfere um terceiro, um vizinho, um coletivo, ela acaba perdendo esse direito dela, né? Então, não é porque a pessoa está na sua unidade privativa que ela pode fazer o que bem entender, né? A gente sempre orienta que não tem como proibir a pessoa de fumar dentro do seu apartamento, né? Porém, esse cheiro não pode adentrar nas unidades vizinhas, né? E aí entra aquela questão sempre que é bem complexa, né? De você provar que o cheiro está indo, né? Vem de determinada unidade, né? Porque como algo é intangível, é complicado de você sempre, às vezes, produzir provas, né? Ter testemunhos, né? Então, essa é uma das principais, como a gente já fala ali mais adiante, os principais problemas, né? Um dos principais 6 Cs do condomínio, né? De problema, né? Que é o cigarro. O cigarro é um problema bem crítico, realmente. Então tem os 6 Cs? Isso. A gente sempre brinca que são os 6 Cs, né? Que são cigarro, né? Como inseri, né? C de criança, né? A gente que é pai sabe, né? Criança brinca, pula, enfim. E às vezes algumas pessoas são um pouco intolerantes, né? Com esse barulho. Da mesma forma com os pets, né? Com os animais, né? Mas criança, qual que é o principal problema, Palermo? Crianças desacompanhadas na área comum, né? Normalmente, a maioria dos regimentos, eles proíbem crianças menores de 12 anos de andarem, né? Circularem nas áreas comuns, justamente por evitar brincadeiras em elevador, que é muito perigoso, né? Brincadeiras de bicicleta, skate, por exemplo, nas garagens, né? É um problema grande, pode ocorrer alguma colisão, danificar algum carro, né? Então é um outro problema, né? Falando em carro, né? Pode falar disso, falar alguma coisa? Então, assim, se o meu filho quiser brincar na garagem do prédio, não pode. Opa, deu uma travada. O meu filho, se quiser brincar na garagem do prédio com a motoquinha dele, com o skate, não pode. Teria que consultar o que diz o regimento interno, porque cada condomínio ele tem a sua dinâmica. Tem né? a sua soberania. Mas, por regra geral, ele delimita um espaço, né, apropriado para estar daí circulando, playground, né? Enfim. Entendi.
E adentrando ali Continua. em carros, ali como mencionei, né? Quais que seriam os principais problemas, né? Excesso de velocidade, né? Às vezes tem muitos veículos que dentro do condomínio muito rápido, né? Não respeitam a sinalização, estacionamento em vagas de vizinhos, de terceiros, né? A pessoa chega em casa, tem um carro na vaga dela, acho que quem nunca passou por isso que mora em condomínio, é um problema bem recorrente, né? Além da clássica, né, da pessoa estacionar torto na vaga, invadir o espaço do seu vizinho, né? Não respeitar aquela demarcação, né? Hoje a gente tem um problema grande da moda de SUVs, né, de caminhonetes, né, de grande porte, né, os condomínios não estão preparados com vagas suficientes para esses carros, esses veículos, né, então acaba gerando todo um transtorno nas garagens do prédio. E como fazer nessas condições, Rodrigo? Esses carros, agora, como tu falou, essas SUVs, essas caminhonetes maiores, o que é a solução? Como contornar isso? O que eu sempre recomendo? Às vezes tentar trocar de alguma vaga, né? Fazer algum remanejo daquela vaga para uma vaga um pouco maior. Alguns condomínios possuem vagas um pouco maiores, um pouco menores, né? Tentar ali amigavelmente, né? Remanejar esse veículo para alguma vaga para que tenha um melhor trânsito, uma melhor viabilidade, né? Se não, o caminho, infelizmente, dependendo se atrapalhar muito a manobra, né, da vizinhança, é notificar, multar, né? E, enfim, proceder da forma do que diz o regimento interno. Ótimo. Já vamos aproveitar aqui a pergunta da Fábio, nossa colega, amiga corretora aqui. Após o morador comprar um apartamento, quanto tempo ele tem para passar o condomínio para o nome dele? Não teria um prazo, Fábio, de específico, tá? Eu recomendo o quanto antes. O quanto antes esse morador poder se inteirar, né, poder passar não só para o síndico, mas para a administradora, para a gente estar alterando a titularidade, vai evitar transtornos, né? O quanto antes esse morador tomar conhecimento do regimento interno, das regras, né, melhor. Vai facilitar o condomínio, também a administração e a cobrança também da própria taxa, né? Então, o quanto antes seria o ideal. Mas não teria, assim, nenhum prazo legal por lei, eu desconheço, pelo menos. Não tem nada que... Será que um documento fazendo ali evita isso? Algo Ou... que poderia ser colocado no regimento interno, né? Um prazo após a venda, algo assim, algo que poderia ser depois, posteriormente, incluso, pensou no regimento interno, na própria convenção do condomínio. Né? Se isso gera um transtorno ao mesmo, né? Mas normalmente é algo que, assim que acontece a venda imobiliária, o próprio antigo proprietário, o novo, já partem na sequência para essa alteração da titularidade. Entendi. Porque eu também já vi algumas imobiliárias colocando isso no contrato, né? Dando um prazo para ele. Sim, acontece, já vi também. De forma até a diminuir tirarem a sua atribuição ali, né, sua responsabilidade. Exatamente, eu já vi no próprio contrato ali, a pessoa fala, ó, IPTU, condomínio, luz, água, a pessoa tem um prazo de 10, 15 dias para estar fazendo isso, para tirar a responsabilidade do antigo proprietário, exatamente. Então, eu estava falando ali, foi criança, cigarro, carros. Outro ponto é calote, né? C de calote, que daí seria a inadimplência do condomínio, né? A inadimplência desde 2019 se elevou bastante, infelizmente, nos condomínios por conta da pandemia. E daí o que é importante, né? O síndico sempre estar atento, sempre ele acompanhar essa inadimplência, né? Para evitar que ela cresça aí progressivamente, né? E tomar medidas, né? Como até uma regra de cobrança, implementar, algo que eu posso falar um pouquinho mais, né? De estar escalando e acaba virando aí Cortou ali, Rodrigo. uma bola de neve. Cortou ali. O que tu ia falar? A regra de... regra de cobrança. Regra de cobrança é uma ferramenta dos condomínios que nada mais é do que implementar processos, né? Porque hoje, por exemplo, no condomínio, todo mundo sabe que tem que pagar a taxa ali, vamos supor, até o dia 10, até o dia 15 de cada mês. Mas se eu não pagar nessa taxa, o que acontece depois, né? Qual que é o protocolo, né? Isso o síndico precisa esclarecer para os moradores, a administradora, né? Por exemplo, depois de 30 dias em atraso, ele vai receber uma carta, né? 30 dias em atraso é uma segunda carta ou já vai ser incluso no cartório ou Serasa, né? 3 meses, vai para uma cobrança extrajudicial, né? Então, você estabelecer um trâmite, né? Apropriado, né? Eu até recomendo, inclusive, que isso seja levado para a Assembleia, para a discussão, para estar dando ciência para todo mundo e também tomar uma decisão em conjunto, né? Entendi. São ações então, que vão contribuir. Pode concluir. Não, são ações que vão daí contribuir, né, para o processo de cobrança, né, e para reduzir a inadimplência do próprio condomínio. Ótimo, entendi. Falando nessa questão de calote, cara, tem um conhecimento de alguma pessoa no litoral
que ela já faz algum tempo que não paga o condomínio. Por quê? Porque os moradores desse prédio, eles fizeram uma chamada de capital, querendo fazer melhorias no prédio, deu mais acima de 400 mil reais, e aí dividiram nesses condomínios e ele não quis pagar. E agora o prédio dele está indo a leilão, o apartamento, perdão, está indo a leilão. Isso é possível? Como que funciona essa questão se o cara... Porque ele não queria. Lógico, foi voto vencido, porque a maioria dos condôminos queria essa melhoria, só que ele não tem condições de pagar. Como que funciona isso? Essa é uma questão que, infelizmente, acontece até com certa frequência, né? Principalmente imóveis de alto padrão, né? Nesse caso, infelizmente, acaba assim, né? Acaba indo para leilão, infelizmente, né? Para fazer o abatimento ali da dívida. O que precisaria se atentar é como que se sucedeu essa obra, essa chamada de capital, né? Teve o quórum apropriado, né? Foi feito tudo de forma legal, passou pelo processo devido, né? Que não é... A gente sempre costuma comentar que o morador não estava presente na reunião, então ele tem que acatar tacitamente tudo que os outros concordaram, né? E não é necessariamente assim. Às vezes a gente sabe que às vezes acontece algumas assembleias irregulares, né? Acaba aprovando, passam por cima de quórum, enfim, né? E isso acaba depois da brecha para ser discutido judicialmente, anulando a assembleia, né? Enfim. Então, o morador prejudicado teria que verificar essa questão. Que se sente prejudicado. Correto. Entende? Mas se foi feito tudo certo, ele infelizmente pode vir a perder. Pode acabar perdendo imóvel, sim. Infelizmente, sim. Ou a solução mais prática e rápida é botar para vender o imóvel. Sim, botar na remarca para vender o imóvel, né? A gente ajuda a vender no menor tempo com o menor preço. Isso com aí. Segurança. Ótimo, não? Bom saber. Essa questão do calor, essa questão de chamada de capital aí é bastante comum e a gente vê aí pessoas passando por perrengues pesados com isso. Sim. E uma outra pergunta da Emily aqui. Geralmente, nos finais de semana, é permitido usar aspirador de pó devido ao barulho? Pergunto, pois no prédio da minha mãe não pode após ao meio-dia de sábado. Essa seria a regra mais comum, tá? Cada condomínio tem a sua dinâmica, tem suas próprias regras, né? Mas, por padrão, realmente encerra ali aspirador de pó, não máquina de lavar, mas às vezes qualquer ruído, como furadeira, sábado até o meio-dia, tá? Alguns condomínios às vezes se estendem um pouquinho o horário, por exemplo, até 1h da tarde, né? Mas, por padrão, por regra geral, seria até o meio-dia mesmo, realmente, né? No sábado, das 8 ao meio-dia e durante a semana... Esse seria o horário comercial, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 6, né? Da 1h30 às 6. Correto. Ótimo. Então, já falamos 4 Cs. Tem o quinto. Ah, sim. Tem o C de cachorro também, acho que a gente não comentou muito bem ali, né? Cachorro não. Né? Pets. Não. Latidos em excesso, acho que essa é uma das principais reclamações, né? Que tem dos tutores de pet, né? Além de urinas, nas áreas comuns, levam para passear, não acabam se atentando, né? Sujando ali corredor, elevador, né? Isso a gente sabe que às vezes sempre causa desgaste nos moradores, né? Deixa mau cheiro, né? Além de, claro, né? Passear sem guia, às vezes sem a coleira, né? Deixa o cachorro solto, o cachorro às vezes acaba causando algum desconforto para quem às vezes tem alguma fobia, algum medo, né? De pet, né? Então, é algo que é bem recorrente também, uma reclamação recorrente nos condomínios também, infelizmente. Sim, porque agora tem mais gente pai de pet do que pai de filho, né? Verdade, tem mais pet do que criança em condomínio. Verdade. Isso aí acaba trazendo alguns transtornos aí, porque nem todos acabam pensando na comunidade, como a gente falou, no condomínio em geral, e deixa ali os dejetos dos cachorros, xixi, cocô, e acaba não limpando, né? Não limpando, exatamente. Ele fica uma situação bem chata. Né? E aí, cara, vamos lá. Leva multa uma vez por isso. Leva a segunda. Leva a terceira. Vai indo recorrente, multa, ou o que dá para fazer? O ideal o primeiro caminho é sempre uma tentativa amigável. Eu sempre gosto de conversar primeiro com o morador, sempre indico isso, né? Chamar a pessoa para uma reunião, expor o problema, né? Se persistir, realmente, uma advertência, rescindiu, aí multa, né?
Normalmente daí a segunda multa ela já vem no valor dobrado ou valor diferenciado, né, justamente para pesar mais, né? Justamente quando pesa no bolso a pessoa acessa, né? Mas se como comentar, se ainda continuar o problema, ainda persistir, aí o caminho é ação judicial, né? O condomínio ajuizar essa questão, né? Na justiça realmente, para partir para esse âmbito, né? Acaba ficando Entendi. de mãos atadas. Show. Então, criança, cigarro, carros, calote, cachorros e... Acho que cigarro também comentei ali alguma coisa Cigarro, também. Cigarro criança, também, né? Isso aí. carros, calote, Isso. cachorro e tem o sexto C. Calote, isso também. Isso, criança, carro, cachorro, calote, cigarro. Acho que é isso, né? Falamos 6, então. Isso. Acho que foi todos, né? Então, fechou, Mas cara. os principais problemas ali que afligem os moradores normalmente, né? Sim. E aqui a Emily perguntando de novo. E a sujeira dos tutores dos pets deixam na calçada? O síndico pode intervir? Bom, foi como tu falou ali, né? O ideal nesse caso, Emily, é o condomínio, se ele dispor de câmeras, né, buscar identificar nas imagens, né? Que daí ele vai conseguir autuar, identificar qual que é o morador, qual que é o apartamento, né? Mas é algo que infelizmente acaba sobrando para a zeladoria do prédio, né? Feito a limpeza, né? Infelizmente, no caso de mandar uma identificação. Mas isso as câmeras costumam auxiliar bem, né? Para identificar ali. Sim, essa questão. Falando um pouquinho de segurança, cara, como que hoje a gente vê aí muito acontecendo principalmente na nossa cidade, está acontecendo roubo de furto de bicicletas, assalto a condomínios, como que o síndico profissional pode ajudar a melhorar essa segurança dos condomínios? Eu sempre digo, Palermo, que o principal responsável pela falta de segurança nos condomínios são os próprios moradores, infelizmente. Porque não adianta o condomínio ele ter câmera, ele ter biometria, reconhecimento facial, sensor de barreira, né? Ter todo um aparelhamento, um apetrecho, se o morador, quando ele sai, por exemplo, ele esquece de fechar a porta do hall, né? Ele deixa o vizinho entrar na carona, né? O outro morador que ele desconhece, né? Isso tudo acaba comprometendo muito a segurança do condomínio, né? Mas essa questão até de bike até é bem delicada, né? Principalmente nos bairros da região central, ali, né? Vila Nova, Itampava Seca, Victor Conde, né? São os bairros que acabam tendo notícia, infelizmente, aí são os mais recorrentes, né? O que o síndico pode fazer é conscientizar os moradores, né? Da importância de manter sempre a bike trancada, né? Não só a bike, mas qualquer apetrecho, né? Que esteja em sua vaga de garagem, né? Até isso é bem interessante falar que também não se recomenda, não pode ter objetos na vaga de garagem, né? Somente o veículo, né, a moto, mas é comum às vezes motociclistas deixarem um capacete, uma luva, né? E isso tudo acaba sendo às vezes facilitando para alguma pessoa estranha passar ali ou até mesmo algum morador acabar, né, realizando algum furto, alguma ocorrência nesse sentido, né? E cabe também salientar que a maioria dos condomínios, né, na convenção, no regimento, não se responsabiliza por furtos nas garagens, né? Ia perguntar isso, justo. Oi? Ia perguntar justamente isso. Furtos, como que funciona? Roubou a bicicleta, posso comprar do condomínio? Na maioria dos casos, não. A não ser que a convenção diga que se responsabiliza, né? Especifique isso, né? Mas na grande maioria dos casos, não cabe o condomínio. O próprio morador teria que ter um seguro, né? Assim como ele tem do veículo, seguro da bike, ou enfim, né? Que hoje já existe no mercado, para daí estar se resguardando. Mas o condomínio... Então, se tá omisso, não cobre. Só vai ter cobertura mesmo se tiver informado no regimento interno. Correto, isso mesmo, sim. Procede. Tá ótimo. E para algum condomínio, tem seguro para condomínio hoje? Sim, é bem importante. Até existem 3 tipos de seguro para condomínio e para síndico, vamos dizer, né? Primeiro, o seguro da própria unidade residencial, né? Que cobre a área privativa, né? De todo o seu apartamento. O seguro da edificação, que cobre a área comum como um todo, né? E o seguro de responsabilidade civil para síndicos profissionais, que até eu vendo como um diferencial da Domus, da minha empresa, né? Que acaba sendo uma proteção extra para o condomínio, né? Hoje nós temos uma pólice no valor de R$500 mil, né? Para proteger o seu condomínio ali em caso de responsabilidade de perícia e negligência, enfim, alguma ação que possa eventualmente surgir, né? Então acaba sendo uma segurança extra para os condôminos daí, né? Sempre é algo que eu digo também para, né, vai procurar um síndico profissional, né? Exige a peça um seguro de responsabilidade civil próprio, né? Que é uma cobertura, uma garantia boa para o prédio. Falando um pouquinho então da profissão do
do síndico profissional, quais seriam os pré-requisitos que tu recomendaria assim, para contratar um síndico profissional? O que, que ele tem que ter? Qual é o conhecimento dele para que seja um profissional realmente que vá trazer segurança para o teu condomínio? Uhum. Então, Palemo, hoje, infelizmente, o síndico, assim, a profissão de síndico profissional ela não é regulamentada, né? Não tem um órgão como o CRECI, né, o que acaba ali autuando, não tem uma certificação própria, né? Existem no mercado algumas pequenas iniciativas, como a certificação síndico 5 estrelas, né? O próprio CRA, né, o Conselho dos Administradores, a qual eu possuo, né, acaba até notificando, mas essa é uma briga grande, né? Então, o que acontece? Hoje, os síndicos, qualquer pessoa pode acabar se denominando síndico profissional, infelizmente, né? Basta ela fazer um curso, um workshop, uma oficina que, enfim, ela já acaba adentrando no mercado. E isso, nos últimos anos, vem causando todo um problema, né? Que acabou livrando por baixo a nossa profissão. Então, eu sempre digo para os condomínios de dica para eles contratarem, né? Se atentarem, né? A experiência, a primeira coisa, né? Ser um profissional com experiência comprovada, que tem alguns condomínios em carteira, né? Tem a cases, né? De atuação, o que ele fez naquele condomínio, que melhoria que ele implementou, né? Que é experiência com obra, gestão, enfim, né? Tem indicação também, né? Isso é muito importante, tenha referências, né? Acho que isso aí é fundamental. E, claro, uma formação também em administração, né? Gestão, vai auxiliar com certeza o síndico, né? Certo, entendi. E hoje, falando quantos condomínios a tua empresa administra? Hoje eu tenho 5 condomínios atuais sob gestão, né? O totaliza aí cerca de 400 unidades, né? Ou famílias, como eu gosto de falar, né? Sob nossos cuidados. Uhum, ótimo. Isso na cidade de Blumenau? Oi, me ouviu? Oi, estou sim, Blumenau. Uhum. Blumenau, ótimo. Hoje tua empresa atua somente na cidade de Blumenau. Somente Blumenau, correto. Bacana. Mais uma pergunta da Emily. Sobre obrigatoriedade de telas de segurança para pets e crianças em apartamentos. O condomínio pode exigir? Opa, travou aqui um pouquinho. Oi, tá me ouvindo? Oi, cortou sim. Pode falar, não? Então a Emily pergunta ali sobre a obrigatoriedade de telas de segurança para pets e crianças em apartamento. O condomínio pode exigir, porque ela vê que existem vários casos que o apartamento não oferece essa segurança para crianças ou pets. Uhum. Eu desconheço uma obrigatoriedade legal do ponto de vista da lei para o condomínio exigir da unidade, né? Eu vejo que caberia mesmo a unidade, por ser uma área privativa, ela ter para a proteção do seu filho, né? Da criança ou dos próprios pets, daí, né? Principalmente gato, né? Que acaba aí comum a gente observar gato nas soleiras, enfim. Né? Às vezes o gato acaba ficando. Mas do ponto de vista legal, eu particularmente desconheço. Hoje não tem como cobrar isso. Vai mesmo do bom Não, não. senso dos Bom, moradores. cada um, da segurança que a pessoa quer dar para sua família, para o seu pet, infelizmente. Ótimo. E falando um pouquinho agora, entrando na questão de aluguel. O inquilino, ele pode ser responsabilizado por questões que não se cumprem no prédio, ele pode se precaver disso e o proprietário também, o locatário pode se prevenir disso. Como que funciona essa questão para que não dê problema nos condomínios? O inquilino, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas o inquilino, ele paga a taxa de condomínio igual ao proprietário. Né? Ok. O que ocorre? Quais que seriam as diferenças, né? Por exemplo, ele vai ter que ser reembolsado no fundo de reserva, né? Que é um caixa do prédio, né? Chamada de capital, algo que também só cabe ao proprietário, né? E eventuais obras, benfeitorias que reflitam também ao proprietário. Então, normalmente ocorre o reembolso dessas despesas por parte da imobiliária responsável pela locação. Mas, de forma geral, no que diz respeito às regras, por exemplo, o inquilino tem que seguir, né, as mesmas regras que estão no regimento interno, na convenção, né, igual o proprietário sem distinção. Essa questão das regras, principalmente, eu vejo porque como que ele tem que ter acesso? Quem tem que fornecer essas regras? É o proprietário, fornece para esse inquilino, ou esse inquilino tem que ir atrás das informações para saber como funcionam as regras do condomínio? Quem é que tem essa obrigatoriedade? Normalmente, Palema, quando o inquilino ele adentra, né, ele loca um apartamento, a própria administradora já se encarrega de encaminhar, né, regimento, convenção, todo o trâmite ali do prédio, né?
Mas eu, como síndico profissional, também sempre quando vou me apresentar, gosto de reforçar e entregar o regimento, gosto de explicar um pouco a dinâmica do condomínio para a pessoa poder se ambientar ali, né, da melhor forma possível, né, e tomar conhecimento. Porque afinal são inúmeros detalhes, né? Cada prédio tem a sua, cada prédio muda ali a sua A dinâmica. sua regra, sua É condução isso. interna. Então, geralmente, quem manda isso é a administradora de Administradora. condomínio, lá no momento que vai fazer a alteração do nome, por exemplo, o Isso, responsável. contratual. Sim. Uhum. Exatamente. Entendi. E sobre Airbnb, cara, outro dia até fiz aí uma postagem falando sobre Airbnb, aí o rolo que está Polêmica. acontecendo muito aí de pessoas sublocando para pessoas que não, só que tem aquele contrato temporário, tudo. Uhum. Pode ter regra, não pode. Se eu quiser botar Airbnb no meu apartamento, no condomínio, posso, não posso? Como funciona isso, Rodrigo, na Uhum. prática? Essa é uma questão, Palema, bem delicada, bem complicada, né? Causa bastante polêmica, como a gente sabe, porque a justiça toda semana, todo mês, ela muda de lado, né? Então existe jurisprudência a favor e contra, né? O que eu digo? Qual que é o meu posicionamento, né? Eu sou a favor, né, a hospedagem por Airbnb, desde que o condomínio estabeleça algumas regras, né? Porque o que acontece? Normalmente acaba comprometendo, querendo ou não, a segurança do prédio, né? As pessoas locam, não informam a administração quem está lá, então não sabe quando que entrou, quando que saiu, quem é aquela pessoa, se tem carro, se não tem carro, né? Acaba comprometendo a segurança. Sempre a gente observa ali apartamentos com pessoas diferentes, enfim. Daí acaba gerando toda essa preocupação para com os moradores, né? Então, eu particularmente sou favorável, né? Recomendo sempre que isso seja, se for feita alguma proibição, isso seja feito alteração devida na convenção no regimento interno, né? Com quórum também específico, com lei, para o prédio se respaldar depois, né? E que estabeleça, assim, algumas regras, né? Como, por exemplo, o proprietário encaminhar os dados da pessoa, né? Documento, quando que vai fazer o check-out, quando que vai fazer o check-in, né? Placa do veículo, para a administração ter um controle ali internamente, né? Além de, claro, né, as regras do regimento interno, né? Como a gente acabou de comentar, para ele ter ciência, né, da onde ele está adentrando, né? Da dinâmica dali, né? E ele está ciente de que se ele extrapolar, né, o proprietário vai ser cobrado do proprietário, né? Qualquer dano, qualquer excesso, que está sujeito, né, às aplicabilidades, né, advertências, multas, né? Assim como qualquer outro morador. Ok, então aí o proprietário vai acabar assumindo essa Esse bomba. encargo, Se ele não for bem seguir as regras ali com os os hóspedes, seus sim, hóspedes. acaba sobrando para o proprietário. Assim, da mesma forma como quando a unidade está alocada, né? Quando há um inquilino na locação tradicional, né? Qualquer prejuízo, qualquer avaria, né? Que esse inquilino acaba realizando dentro do condomínio, se ele não efetuar o ressarcimento, o pagamento ali, o conserto, vai acabar sobrando para o proprietário, né? Que é o responsável final pela unidade, perante a lei. Entendi. E falando um pouquinho sobre atualizações legislativas, cara, as leis e regulamentações costumam mudar, como tu falou, a cada Muda. tempo. E como que o síndico profissional se mantém atualizado a essas mudanças de leis para que esteja em conformidade com as normas legais? É bem importante, eu procuro sempre procurar diversos canais, acompanhar, né? A gente segue hoje, né, vários influencers da área condominial, revistas especializadas, né, de condomínios, né? É bem importante sempre se manter atento realmente, porque o mercado muda muito rápido, né? Não só o mercado de condomínios, como o próprio imobiliário. Então é muito importante a gente acompanhar, né? Estar atento às novidades, às notícias, né? E às eventuais aí alterações aí na lei. Certo, então, e tu tem alguma dica, assim, o pessoal quer seguir, além de você, que o pessoal aí já segue o Rodrigo aí também para ver novidades de condomínio. O Rodrigo tem uma página bem bacana na rede social,